Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Sentem-se, por favor. Conta-se que, há muito tempo atrás, um sacerdote preocupado em praticar a virtude, passou por uma grande provação. Depois de ordenado, ele descobriu em si alguns dons para servir melhor a Deus. Primeiro, ele descobriu o dom de conselho. As pessoas se aproximavam dele com problemas espirituais ou não, problemas práticos, e sempre obtinham dele uma palavra capaz de solucionar os seus problemas, as suas dificuldades. Passou um tempo, ele descobriu em si o dom de fazer milagres. Pessoas enfermas também se aproximavam dele, pediam bênçãos, pediam orações, e todos, em geral, saíam curados. Não demorou muito tempo para colocarem diante dele uma pessoa possuída por um demônio, um possesso. O possesso gritava, se chacoalhava. Ele se aproximou, deu uma bênção em nome de Deus e o demônio foi embora. Claro está que com esses dons e muitos outros que esse sacerdote jovem foi descobrindo, a fama dele foi se espalhando, ele foi se tornando conhecido. E aí, a provação. Ficou provado. Por quê? Ele tinha uma real preocupação, um real desejo de praticar a virtude e percebeu que ele estava começando a ser tisnado, manchado pela vaidade, pelo orgulho. Ele dava uma bênção, operava um milagre. Muitas vezes, ele era fortemente tentado a achar que os dons que ele possuía, eram de fato dele, quando na verdade esses dons pertenciam a Deus e tinham sido emprestados a ele para ele fazer o bem. Então ele começou a rezar e pedir muito a Deus que o livrasse das tentações de orgulho, que o livrasse do pecado de soberba, do pecado de vaidade. E aí teve uma ideia. Ele estava rezando diante do Santíssimo Sacramento, se lembrou de uma possessão, de uma pessoa possuída pelo demônio que foi muito humilhante. A possessão foi muito humilhante para a pessoa. Ele pensou consigo, e se eu ficasse possuído pelo demônio? Ia ser uma tal humilhação, olha a ideia que passou pela cabeça do padre, ia ser uma tal humilhação que eu já não ia ter mais tentações de orgulho. Então ele, preocupado em não ofender a Deus com o pecado de orgulho, começou a pedir diariamente para ficar possesso. E numa manhã, tudo estava acontecendo normal, ele morava num convento, tudo estava normal, e durante o café, um grito horroroso, um verdadeiro estertor, e o padre fica possesso. E as pessoas se aproximam, os outros padres tentam ajudá-lo, não conseguem. O fato é que, segundo narra São Severino, o abade desse convento, no século V, esse sacerdote ficou possuído pelo demônio por 5 meses. 5 meses. E as vezes que ele tinha, as ocasiões em que ele tinha consciência, ele não pedia para a possessão acabar, porque ele estava mais interessado, sobretudo, em ser humilhado para não pecar de orgulho. Passaram-se 5 meses, as possessões se encerraram e o padre ficou extremamente humilde, porque imaginem que horror, um sacerdote que se apresenta diante dos outros para cumprir um dever do ministério e de repente o demônio se manifesta. Tal foi a humilhação que ele já não sucumbia, já não caía mais nas tentações do demônio em relação ao orgulho. Esse fato e muitos outros fatos se deram no decorrer da história da Igreja para demonstrar a nós o papel de uma virtude muito importante que se opõe ao orgulho, e que é a virtude a respeito da qual a liturgia nos fala hoje.
A virtude da humildade. Virtude da humildade. A liturgia de hoje, a liturgia da igreja, especificamente a liturgia do Advento, ela é uma constante preparação para o nascimento do menino Jesus. A cada domingo, a cada dia, a cada evangelho, a liturgia vai propondo às nossas almas uma limpeza para tirar um defeito e deixar a nossa alma mais bem preparada para o nascimento do menino Jesus. Mas também ela nos propõe um presente, uma virtude. E hoje, a virtude que a liturgia nos inspira a dar como presente para o menino Jesus que vai nascer no Natal é a virtude da humildade. Como que a liturgia hoje nos fala a respeito da humildade? Nós temos aqui a narração do Evangelho de São Lucas, que trata sobre a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Essa visitação é uma cena linda, mas cheia de significado. Nossa Senhora, ela tinha em si já Nosso Senhor Jesus Cristo, ela já possuía Deus dentro de si, em seu ventre, já gerava Nosso Senhor. E ela se dirige, segundo narra o Evangelho, apressadamente para se encontrar com Santa Isabel, que tinha dentro de si São João Batista, o precursor de Nosso Senhor. E aí, nós vemos nessa cena duas grandezas que se curvam. Por que duas grandezas? Essa cena tem muito significado. Por quê? Santa Isabel, velha, idosa, representava o Antigo Testamento. E todas as maravilhas que Deus havia feito para a humanidade no sentido de preparar a humanidade para a vinda do Messias. E a última maravilha foi justamente a presença de São João Batista. E Santa Isabel se encontra com Nossa Senhora e diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ela que representa as maravilhas do passado, se curva para a maravilha do futuro, se curva para Nossa Senhora, se curva para a Mãe de Deus. É o Antigo Testamento reconhecendo a maravilha do Novo Testamento, que é a presença do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um gesto de humildade do passado em relação ao futuro. Mas nós também temos um gesto de humildade do futuro em relação ao passado. E de um futuro grandioso, porque Nossa Senhora tem, como foi dito, nada mais, nada menos do que o próprio Deus dentro de si. Ela tem nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E Nossa Senhora, apesar de possuir essa grandeza dentro de si, o que ela vai fazer? Vai servir. Ela que seria digna de todas as honrarias, ela que seria sim digna de todo o serviço, foi servir Santa Isabel e ajudar a Santa Isabel no decorrer da sua gestação, ajudar a Santa Isabel a cuidar da criança que iria nascer, que já estava sendo gerada, São João Batista. Então, outro exemplo de humildade dado por Nossa Senhora. Vai servir apesar da grandeza que ela possui. Essa virtude da humildade, ela para ser praticada precisa ser muitas vezes bem compreendida. Porque existem muitas deformações a respeito da concepção sobre a virtude da humildade. Tem muita gente que tem ideia errada a respeito do que é ser humilde. Tem gente que pensa que ser humilde, por exemplo, é ser pobre. Ser pobre é sinal de humildade. Lembro uma vez, desculpe contar, ter visto na rua um mendigo pedindo esmolas, passou um carro que parecia ser um carro de boa qualidade. O mendigo pediu esmola, o carro não parou, não era o caso de parar também, mas o mendigo disse: se eu tivesse um carro igual a esse, eu passava por cima de você. Pobre. Pode-se dizer que é humilde? Com um gesto desse, com uma palavra dessa? Não. Humildade não é sinônimo de pobreza. Até porque nosso Senhor Jesus Cristo escolheu entre os humildes amigos dele algumas pessoas ricas, como Santa Maria Madalena, São Lázaro e Santa Marta. Nosso Senhor nunca desprezou os ricos, porque riqueza também não é sinal de orgulho. Pode contribuir, mas não é sinal. Na verdade, existe muita deformação a respeito da concepção sobre essa virtude.
E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o profeta Malaquias, fala aqui na primeira leitura, ele quis para si uma estirpe nobre. Nosso Senhor, 1000 anos antes dele nascer, nascia um avô dele, que era Davi. E Davi, um avô longínquo de Nosso Senhor, era de estirpe nobre, era rei. Então, ser nobre não impede a virtude da humildade, nem muito menos ser rico. O que é ser humilde, então? Tem gente que pensa que humildade é negar o uso da própria autoridade. Então, a mãe humilde é aquela que não dá ordem para o filho, não repreende o filho. O professor humilde deixa os alunos fazerem bagunça na sala de aula. Uma autoridade civil humilde deixa as coisas correrem, não faz nada. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sumo exemplo de humildade, fez uso da autoridade. O Evangelho narra que ele falava como quem tem autoridade. E ele expulsou vendilhões do templo com autoridade. Chegou a ser enérgico. Então, humildade não é faltar com o uso da autoridade, não. Tem gente que pensa que humildade são só atitudes exteriores, como, por exemplo, os fariseus, que eram constantemente execrados por Nosso Senhor. Eles se prosternavam nas ruas como gesto de humildade, faziam inúmeros outros supostos gestos litúrgicos para mostrar que eram humildes. Mas Nosso Senhor os chama de hipócritas, porque eles praticavam uma humildade só exterior, e às vezes têm inclinações nesse sentido. Apresentar-se como humilde, falar das próprias fraquezas, falar das dificuldades, para mostrar-se pequenino, mas no fundo, para ser admirado. Uma advertência. Isso é falsa humildade. O que é humildade, então? Humildade é o que fez Nossa Senhora. Humildade é uma inclinação boa que nós temos no sentido de reprimir. Reprimir e disciplinar, colocar dentro de uma disciplina aquela nossa ambição por ser o centro das atenções. Aquela ambição de receber honras, aquela ambição de ocupar postos importantes. Todo mundo tem dentro de si essa ambição, porque essa ambição é originária do pecado original. Depois que Adão e Eva pecaram, lá no paraíso todos os homens nascem com essas ambições. E humilde é o que luta contra essa ambição, através justamente dessa virtude que é a humildade. O humilde procura estar no lugar que Deus o coloca. Não quer ocupar um lugar que não lhe é devido. É por isso que Santa Teresa d'Ávila dizia que a humildade é a verdade. E o que é o vício oposto à humildade? É justamente o orgulho. O que é orgulhar-se? É tão feio o orgulho, porque o orgulho é o pecado que cometeu Lúcifer, se revoltando contra Deus. Também foi o pecado de Adão e Eva. O orgulhoso, ele não reconhece o que há de superior nos outros. Pelo contrário, quando ele percebe, ele até odeia e acaba cometendo o pecado de inveja. Ele esquece e despreza tudo quanto é que é superioridade alheia, inclusive as das leis, inclusive das leis de Deus. O orgulhoso não quer saber de praticar a lei de Deus porque ele é a própria lei. Ele tem essa inclinação de dominar e submeter tudo à autoridade dele. Quer mandar em tudo e em todo mundo. Tudo tem que se submeter ao critério dele, do orgulhoso. A liturgia de hoje fala sobre as características do humilde. O que faz o humilde? Antes de mais nada, como foi dito, como fez Nossa Senhora, serve apressadamente aos demais, porque sabe reconhecer a superioridade que há nos outros. Todo mundo tem algo de superior dentro de si. Todo mundo é um espelho de Deus. E é sempre possível ver, ainda que um reflexo pálido de Deus, em qualquer pessoa que se encontra em torno de nós. O humilde sabe ver esse reflexo e sabe servir com diligência esse reflexo. E é por isso que disse o Evangelho que Nossa Senhora sobe apressadamente para uma região montanhosa, apressadamente para encontrar-se com Santa Isabel e servi-la, ajudá-la. O humilde também tem outra característica que se encontra descrita aqui na aclamação ao Evangelho. Eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim a palavra. Serva, escrava,
Escravo é aquele que obedece. Obedece em primeiro lugar, o humilde, à lei de Deus. A primeira preocupação de Nossa Senhora foi sempre a de submeter-se à vontade divina. Essa deve ser a postura do humilde. Até que ponto? Até onde a gente tem que se submeter à vontade de Deus? Está aqui na leitura do profeta Miqueias também. Ele não recuará. Falando a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é isso? Ele não recuará. Nosso Senhor tinha um chamado, tinha uma missão, havia uma vontade de Deus que pairava sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que também era Deus. Até onde ele levou a capacidade dele de pôr a vontade de Deus em prática? Até o sacrifício. Ele não recuou. Os inimigos queriam impedir que o nosso Senhor fizesse a vontade de Deus, até o ponto que ele foi crucificado. Entretanto, ele não recuou. Nós devemos levar a virtude da humildade até esse ponto, fazer a vontade de Deus sem recuar, ainda que apareçam dificuldades. Nós sabemos que no mundo de hoje, fazer a vontade de Deus, cumprir a lei de Deus, é abraçar dificuldades, não podemos recuar. A liturgia também vai nos falar, as 3 leituras de alguma maneira mencionam isso, mas de maneira especial a leitura da carta aos Hebreus, que no fundo, o humilde é aquele que procura fazer a vontade de Deus e, portanto, fugir do pecado. Diz aqui a leitura: não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste de um corpo. Não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas e sacrifícios pelo pecado. Eu vim para fazer a tua vontade. Podemos oferecer inúmeros sacrifícios a Deus, mas o principal sacrifício, o sacrifício da alma humilde, é o de fugir do pecado. A liturgia de hoje, ela nos convida a dar um presente a nosso Senhor Jesus Cristo, que é justamente a virtude da humildade com todas essas características. Principal delas, submissão à vontade de Deus. Se me permitem, conto um fato muito bonito que se deu com uma jovem que sentia vocação para ser freira. Ela queria muito ser religiosa. Batia em vários conventos pedindo para ser admitida. Ela nunca era aceita, porque ela tinha uma saúde muito ruim e era muito burra. Não conseguia fazer nada no convento, nada, porque era muito burra. Costura, irmã, ela não conseguia costurar. Faz isso na comida, não conseguia. Trabalhos intelectuais mais exigentes, nem pensar. Muito burra e uma saúde, vivia de cama, vivia doente. Ela sofria muito com isso, porque ela sentia em si a vontade de fazer a vontade, ela sentia em si que ela deveria fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus se manifestava através dessa vocação religiosa que ela pensava que possuía. E ela se orientava com um padre, e o padre dizia para ela: não desista, siga adiante, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Ela bateu em tudo quanto era convento e não foi admitida. E um dia, o padre que a orientava tornou-se bispo. Ela procurou o bispo já para se orientar, e o bispo disse para ela: olha, a sua vocação é ser religiosa sim, mas mais do que isso, você tem vocação para ser fundadora. Você vai fundar uma ordem religiosa. Ela queria ser religiosa que se submetesse a uma regra, que se submetesse a uma superiora, ao sino, ao silêncio. Não conseguiu. O bispo falou: você vai ser fundadora. E como ela era muito bondosa, já tinha apanhado muito e sabia sofrer com os outros, a ordem religiosa dela atraiu muita gente. Ela fundou uma ordem de fato, o convento dela cresceu muito rápido. E muitas moças que não eram dignas de serem recebidas nas outras ordens religiosas, ela ficava com pena e recebia todas. Em pouco tempo a ordem ficou muito cheia. Só que em pouco tempo também perceberam que ela não tinha cabeça para administrar uma ordem tão grande. Perceberam que ela não tinha saúde para governar uma ordem que crescia tanto. Então ela foi falar com o bispo. E o bispo disse para ela: vamos marcar o dia dos votos. As freiras todas vão fazer votos, só que não vão fazer nas suas mãos.
Como eu lhe disse, você tem vocação religiosa, tem vocação para ser fundadora, mas não tem vocação para ser superiora. Fundadora sim, superiora não. Então elas vão fazer votos nas mãos de uma superiora que você vai escolher. Ela gostou da ideia, porque ela percebia que não tinha forças para ser superiora e escolheu alguém para ser a madre da fundação dela. E aí no dia dos votos, numa missa solene, o bispo se levantou e se pronunciou dizendo isso: a partir de hoje, as freiras dessa ordem que nasce vão ter 2 mães, a fundadora e uma superiora. A madre tal vai abandonar o cargo porque não tem razões, não tem condições para exercer. As freiras que a tinham como verdadeira mãe ficaram tristes, murcharam. E aí aqui ia receber a função de superiora, se levantou e disse: irmãs, vamos ficar felizes. Como disse o bispo agora, vocês vão ter 2 mães para cuidar de vocês, a fundadora e a superiora. Eu procurarei ser a melhor mãe para vocês. As freiras, tristes, perderam a mãe superiora e fundadora ao mesmo tempo. E a superiora, que via nisso tudo a vontade de Deus, ainda que exigindo o sacrifício de todas as freiras, também se levantou e disse: minhas filhas, por favor, aceitem isso, porque agora vocês vão ter 2 mães e Deus vai realizar em minha vida os desígnios dele. Porque eu sempre senti uma vontade grande dele de que eu fosse religiosa, que me submetesse a uma superiora, que me submetesse ao sino, que me submetesse ao silêncio. E eu nunca consegui realizar isso na minha vida. E hoje a vontade de Deus vai se fazer. E eu vou ter uma superiora que vai ser a minha mãe, e vocês vão ter 2 mães, superiora e fundadora, uma realizando os desígnios de Deus, conforme ele manifestou. Aí as freiras se levantaram, bateram palmas, ficaram contentes, porque viram na voz da fundadora que aquilo era de fato vontade de Deus, ainda que doesse para elas. Vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que, para fazer a vontade de Deus, se fez menino, se fez crucificar, se faz pão, vai se fazer pão daqui a pouco. Vamos pedir a Ele no pão eucarístico que nos conceda graças nesse sentido, que possamos ser humildes e, portanto, em tudo fazermos a vontade dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.